Olá, Rochenses, graça e paz, mais uma vez aqui para nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E à luz dos últimos acontecimentos, a morte do Papa, o pessoal lembrando ou ligando, o texto de Apocalipse, capítulo 17, que esse texto teria a ver com os papas, esse último Papa Francisco. Por quê? Porque Apocalipse 17 fala de 7 reis, que reinaram e reinarão, e o último está ligado ao fim dos tempos, grande tribulação, anticristo, e tem gente que acredita que esses 7 reis, na verdade, são 7 papas. Por quê? Porque desde 1929, quando o Vaticano foi considerado como um Estado independente, soberano, independente da Itália, e ele é, de fato, Estado, país, o Vaticano, de lá para cá, com Francisco foi o 7º Papa. E aí o pessoal entende que os reis, na verdade, são papas, porém, essa interpretação ela é equivocada, porque Apocalipse 17, você está ali já num período antecedendo, ou melhor, dentro da grande tribulação, antecedendo o final da grande tribulação. Para nós que somos pré-tribulacionistas, ou na melhor das hipóteses, intertribulacionistas, quer dizer, o que é um pré-tribulacionista? Aquele que acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. O intertribulacionista acredita que o arrebatamento aconteça no meio da grande tribulação, 3 anos e meio após o início da tribulação e 3 anos e meio antes do término. E o texto de Apocalipse 17, então, já é um período da grande tribulação. Os fatos ali narrados não tem a ver com a data atual. Com papas, não. E os reis são reis mesmo, representam reinos ou reinados. Os 5 primeiros, como diz o texto, tem a ver com os 5 impérios mundiais que existiram até a época de João, que é Egito, Assíria, você tem ali Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, que é o 5º, O 6º, o texto fala assim, aquele que ainda está falando de quem? Do Império Romano, que era o império da época de João, quando o Apocalipse foi escrito, final do século I. E ele vai dizendo que o 7º, quando vier, convém que dure um pouco, verso 10. E a gente acredita que esse é o anticristo, porque lá em Daniel capítulo 9, que é a profecia que fala muito precisa do fim dos tempos, diz que ele vai reinar durante uma semana praticamente. Uma semana de anos, na linguagem profética, fala de uma semana são 7 anos, ok? Então, não está se falando de papas, e um dos motivos também que o pessoal liga Apocalipse 17 a papas, a Roma, é porque no verso 9, ali, fala que essas 7 cabeças, ele já fala de 7 cabeças, 7 reis, estão sobre 7 montes. E de fato, Roma, ela está localizada sobre 7 colinas, na cidade das 7 colinas. Porém, você vai ter também Istambul, na Turquia, também essa cidade, ela está sobre 7 colinas. Então, porém, como a cidade de Roma é a cidade mais conhecida, sobre 7 colinas, o pessoal liga esse texto, então, à sucessão papal, a criação do Estado do Vaticano, ao fim dos tempos com a morte do último Papa, E o próximo agora, então, seria o anticristo, o líder mundial, a besta, o líder religioso mundial. Porém, essa interpretação ela não tem muita fundamentação por conta disso, ok? Uma pequena explicação. Voltamos aí no próximo vídeo para falar mais a respeito das profecias, escatologia, das coisas do fim. Forte abraço a você.